Bom dia, já estamos aqui conectados, feliz demais, mais um encontro do nosso GEV, nesse modelo 2025, a gente quer muito vocês interagindo com a gente no chat, é uma proposta mesmo de troca de experiências, de desafios, de desafetos, de sucessos, de alegrias. Então, interajam aqui com a gente no nosso chat. Eu sou Silvia Nakashi, sou uma das fundadoras do Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial, e hoje a gente está trazendo esse tema que, nas últimas semanas, fez eu e o João, a Ana aqui conosco, gastarmos bastante os nossos pensamentos e reflexões para sermos bastante provocativos com vocês, e espero que seja bem inspirador. Você passa o próximo, Roger, por favor. O Grupo de Estudos existe há 15 anos, desde 2009, já são mais de 95 encontros, mais de 300 palestrantes voluntários, e aí reforço meu agradecimento ao João e à Ana, que prontamente aceitaram o convite de participar, e já tivemos mais de 8.000 participantes. A ideia do GEV, ele nasceu para a gente estudar o voluntariado corporativo, atrevidos no Brasil e no mundo, gerar conteúdos, e esses conteúdos serem armazenados no espaço que fique à disposição para todos, né? Então, próximo, Roger. Então, nós temos o site do GEV, voluntariadocorporativo.org.br, com o registro desses encontros e de conteúdos do tema de voluntariado, desde o primeiro encontro em dezembro de 2009. Nós somos responsáveis por gerar bastante conteúdo para a Rede Filantropia, que é na sua revista e em eventos. Hoje nós usamos esse espaço de transmissão em parceria com a Rede Filantropia. Aproveito, agradeço ao Rogério, que está dando aqui o apoio técnico para essa transmissão, e temos já, em 15 anos, 2 livros publicados: Voluntariado Empresarial, Estratégias para a Implantação de Programas Eficientes, e os 15 anos do GEV, um legado de aprendizado e inspirações sobre voluntariado empresarial. Próximo, Roger. A gente não faz nada sozinho, temos um comitê que participa, né, conosco, um time que apoia na comunicação, na gestão de conteúdos, etc. Próximo, Roger. E temos o patrocínio atualmente da Fundação Cargill, o apoio das empresas com aqueles da qual o comitê faz parte, né? E temos uma rede de parceiros estratégicos que participam, nos apoiam e com quem a gente troca também o conhecimento. E somos hoje o que acampa todo o conteúdo das pesquisas de voluntariado no Brasil. Próximo, Roger. Esses são os nossos palestrantes de hoje, né? A gente estava falando que vai ser mais uma conversa, né? Uma troca de experiências. De Portugal, a gente tem a Ana Vasconcelos, cofundadora e diretora da Pista Mágica, Escola de Voluntariado.
e o João Paulo Campos. Eu estou vendo Bianca também aqui no YouTube nos acompanhando. O João Paulo e a Bianca são os fundadores e diretores do Ponto Social. Então, é deles hoje, né, esse espaço de troca de conhecimento, e com esse tema tão difícil, né? Já trouxe eles para um tema bem polêmico. Então, vou estar aqui acompanhando vocês no online, o próximo, Roger. Então, um bom evento para nós. E, João, é com você. Para lá. Muito obrigado, Silvia. Bom dia para você. Boa tarde para a Ana, que está com a gente lá em Portugal. E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né, para todas as pessoas que estão acompanhando aqui ao vivo com a gente e pela gravação no YouTube depois, né? Bom, vou começar aqui pela minha autodescrição. Eu sou um homem branco, com cabelo curto e barba preta, olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta preta e estou em frente a um fundo virtual branco, aqui com umas linhas finas, claras, azuis, formando ondas. Bom, Silvia, muito obrigado pelo convite para fazer parte dessa conversa. É uma honra para mim estar aqui representando o Ponto Social. Há muito tempo, eu e a Bianca, que também está conosco aqui, e a minha sócia, há muito tempo que a gente participa dos encontros do GEV, e a gente tem uma admiração muito grande por essa sua liderança inspiradora e por como você, o pessoal do comitê, o pessoal da filantropia também, tem mantido esse grupo vivo e forte ao longo desses 15 anos. Eu venho de uma trajetória de 22 anos já aí atuando com responsabilidade empresarial, responsabilidade social empresarial, coordenando programas de investimento social privado, voluntariado empresarial, dentro de grandes empresas. Faz 9 anos que a gente atua no Ponto Social, do qual eu sou sócio, junto com a Bianca. O Ponto Social é uma iniciativa que vem apoiando empresas e organizações da sociedade civil na qualificação e ampliação dos seus programas nessas áreas, né, de responsabilidade social, investimento social privado e voluntariado corporativo. E aí, quando a Silvia propôs que a gente viesse para esse bate-papo sobre os entraves, os desafetos, os desafios do voluntariado empresarial, confesso que eu fiquei ao mesmo tempo entusiasmado, mas também um pouco preocupado, né? Afinal, não é um tema fácil e, né, a gente falar sobre essas questões que atrapalham o desenvolvimento do programa de voluntariado. E aí, em tão pouco tempo como que a gente tem aqui, são muitas coisas a refletir. Então, mas a gente teve algumas trocas aí muito ricas, muito produtivas com a Silvia, com a Ana, com a própria Bianca. E eu acho que a gente conseguiu levantar aqui algumas questões. Vai ser muito interessante conhecer o trabalho da Pista Mágica e como isso pode inspirar a gente aqui com os nossos programas no Brasil. A ideia aqui é a gente bater um papo, mas que esse papo não seja só entre eu e a Ana, né? Eu quero pedir que vocês que estão assistindo contribuam colocando as suas ideias, os seus comentários, as suas experiências, reflexões aqui no chat. A gente vai tentar aqui ler os comentários enquanto a gente bate esse papo. Aproveita aí também para clicar no botão do joinha aí, para curtir a página o canal do GEV no YouTube e também se inscrever no canal para depois ser notificado quando tiver outros encontros como esse. Aproveitem para também enviar o link aí para o pessoal, para os seus contatos, para entrarem aqui para bater esse papo com a gente. Bom, eu vou começar aqui lançando algumas questões, né? A gente foi refletindo ao longo dessas últimas semanas sobre os grandes entraves do voluntariado empresarial. São muitas coisas, né? Que impactam diretamente a execução dos programas, mas a gente costuma, dentro do Ponto Social, trabalhar
nos nossos projetos, nos quais a gente estrutura, avalia programas de voluntariado, a gente trabalha sob diferentes perspectivas, mas para essa conversa aqui a gente vai ilustrar essas perspectivas como sendo 3 caixinhas, uma dentro da outra. Então imaginem essas 3 caixinhas, em que a caixa maior a gente tem as barreiras culturais. Essas barreiras, elas trazem essa caixinha aí, a gente tem as crenças, os preconceitos de uma sociedade a respeito do voluntariado, preconceitos esses que acabam impactando o engajamento das pessoas nos programas. Aí na caixinha intermediária, dentro desta caixa maior, a gente tem as limitações contextuais. Aqui entram os desafios do ambiente externo, como a realidade do mercado, as condições socioeconômicas e até o próprio território onde a empresa atua. Essas limitações contextuais variam de acordo com o território, a localidade, o contexto temporal em que o programa está situado e sendo executado. Por fim, a gente tem a caixinha menor dentro dessas outras 2 caixas, mas que eu acho que é a mais complicada de todas, para ser bem honesto, é a caixinha dos desafios organizacionais. Nela estão as questões internas da empresa, orçamento, estrutura, prioridades estratégicas, a própria cultura corporativa. Quando a gente consegue entender essas 3 questões, essas 3 caixinhas, né, cultura, contexto, estrutura organizacional, pode ficar menos difícil. Eu digo menos difícil, né, porque fácil não será, mas fica menos difícil criar estratégias e ter foco no que realmente é necessário para fortalecer o voluntariado dentro das empresas e garantir que ele gere impacto de verdade. Mas antes da gente seguir aqui nesse papo, então, reforço, vão colocando os comentários, estou vendo o pessoal interagindo aí no site, se apresentando, mas eu queria passar a bola agora para a Ana. E Ana, pedir para você aí se apresentar, contar sobre esse trabalho que você realiza na Pista Mágica, e também pedir para você já nos contar também quais são as principais características da cultura de voluntariado aí em Portugal e de que forma o voluntariado empresarial que vem ganhando força por aí tem sido estruturado. Boa tarde aqui em Portugal, bom dia aí para o Brasil e, como disseste, João, boa noite para outros locais do mundo que seguramente podem estar aqui também. Muito obrigada ao Jeff pelo convite que nos fez, à Sílvia em particular. Eu estou aqui em nome da Pista Mágica. A Pista Mágica é uma escola de voluntariado que foi criada de raiz, portanto sou cofundadora com a Sónia Fernandes. Foi criada há 16 anos e exclusivamente para dar, digamos, formação na área do voluntariado. Nós tínhamos como missão, digamos, e com a visão de que gostaríamos que o voluntariado fosse visto de uma maneira profissional e não de uma maneira assistencialista, não de uma forma, digamos, mais quando eu quero, e portanto criamos uma escola, estruturamos o programa de voluntariado, e passados 16 anos temos já, Portugal tem uma visão completamente diferente do que é o voluntariado e estamos a estruturar, a começar, o voluntariado corporativo é mais recente em Portugal, mas no fundo nós começamos, o voluntariado caracteriza-se muito por a solidariedade, a criação das misericórdias vem desde o século XV, portanto Portugal tem uma história longa de ajuda ao próximo, e isso está, eu costumo dizer, o voluntariado é um bichinho que quando morde as pessoas ficam com aquele bichinho para toda a vida e portanto é característica portuguesa da cultura muito de ajuda em comunidade, muita ajuda informal
e o que nós tentamos levar é que as organizações se estruturem, e acreditamos que, se o trabalho for feito de uma forma profissional e com responsabilidade, poderá efetivamente alterar o mundo de uma forma para melhor. Não sei se respondi à tua pergunta, mas, portanto, no fundo, em Portugal, a solidariedade está quer nas escolas. As escolas fazem bastante, os miúdos são ensinados, digamos, de uma forma coletiva, a ter ações de voluntariado, nas paróquias, enfim, e nas organizações hoje católicas e não católicas das várias igrejas que neste momento existem em Portugal. É comum a ajuda ao próximo e organizarem-se para ajudar localmente os seus paroquianos ou os seus membros de grupos nas suas necessidades, e portanto estamos neste momento, está a começar, digamos, as empresas a precisarem de organizar os seus programas de voluntariado, porque isso vai fazer parte obrigatória digamos, da responsabilidade social. Eu costumo dizer que, mais que responsabilidade social nas empresas, elas têm que ser socialmente responsáveis, e o ESG vai, seguramente, com o ambiente e com a governance, vai trazer uma responsabilidade social mais eficiente e mais efetiva nos resultados do que as ações esporádicas que muitas vezes têm sido feitas ao longo dos anos. Legal, Ana. A gente, há algum tempo, a gente realizou projetos de voluntariado em Portugal, e a gente notou uma diferença muito grande de cultura do voluntariado entre os nossos dois países, né? A gente aqui, falando lá da primeira caixinha, né, daquela das barreiras culturais, e aí, pessoal, fiquem à vontade para comentar aí também no chat. A gente tem alguns desafios para o voluntariado. O primeiro deles, eu acho que é a forma como o voluntariado é visto, né? A gente ainda tem muita gente que entende que voluntariado é coisa para quem está aposentado, quem tem tempo sobrando, quando, na verdade, o voluntariado tem um potencial enorme de gerar impacto tanto na sociedade quanto dentro das empresas, né? O caminho, acho que é trabalhar muito a conscientização interna, isso falando especificamente dos programas de voluntariado empresarial, né, que também acabam sendo impactados por essa cultura. Então, trabalhar muito a conscientização interna, mostrar os resultados do voluntariado e criar programas que realmente engajem os colaboradores. Outra confusão bem comum, e aí, se alguém discordar de mim, fica à vontade para comentar, mas é muito comum por aqui a gente misturar doação com voluntariado. Então, cá entre nós, esse é um problema ainda muito presente, né? Tem muita gente confundindo voluntariado com doação, reportando o número de doadores junto com o número de voluntários, mas essas são coisas completamente diferentes, né? Voluntariado envolve participação direta, enquanto que a doação é a mobilização de recursos, né? Para garantir que a gente tenha programas de voluntariado efetivos e resultados transparentes e mensuráveis, avaliáveis, né? É essencial a gente separar esses conceitos bem. A gente ainda tem também muito ceticismo em relação ao trabalho das OSCs, né, das organizações da sociedade civil. Muita gente desconfia do trabalho das organizações, e isso acaba travando o engajamento das pessoas no voluntariado. Eu vejo muitas empresas fazendo um trabalho interessante, trazendo os profissionais das organizações sociais
para conversas, workshops, às vezes até reuniões com diretorias, reuniões de diretoria de empresas, trazendo profissionais de organizações da sociedade civil para conversar, para realizar atividades dentro das empresas e mostrar, e isso acaba melhorando a imagem das organizações, mostrando como elas atuam com seriedade e com profissionalismo. Acho que dentro dessa caixinha tem mais uma questão que é chave, a questão da falta de senso comunitário. Isso a gente observa principalmente nas grandes cidades, né, em que muitas pessoas não sentem muita conexão com o bem-estar coletivo, elas não sentem que tem possibilidade de contribuir com esse bem-estar coletivo. E o voluntariado pode ser uma ferramenta excelente para isso, né, para aproximar as pessoas dos seus territórios, dos territórios onde elas vivem, e fortalecer esse senso de comunidade. Então, afinal, no final das contas, não se trata só de ajudar, mas também de que as pessoas criem laços, né, transformem as suas realidades efetivamente. Então, isso acaba contribuindo para transformar realidades não só fora da empresa, mas dentro delas também. Então, o programa de voluntariado empresarial ele tem esse papel muito relevante. E aí, Ana, a gente estava na nossa conversa aí falando sobre dados, né? A gente tem a pesquisa de voluntariado que foi realizada em 2021 aqui no Brasil, no pós-pandemia, e a gente tem números muito animadores em relação ao voluntariado e especialmente ao voluntariado empresarial, que hoje corresponde a 15% do total estimado, aí, né? 15% do total de voluntários no Brasil entrou no voluntariado através do voluntariado empresarial. Isso dá um total aí de mais ou menos 8,5 milhões de pessoas, né, que é quase a população de Portugal. É um número bastante significativo, uma força de trabalho, uma força de transformação muito importante. Queria saber, Ana, aí, quais são aí os principais desafios para as empresas portuguesas na implementação dos programas de voluntariado e também se existe algum fator regulatório, estrutural, governamental, que talvez facilite ou dificulte o voluntariado empresarial em Portugal. Você comentou sobre a questão do ESG, né, que está ampliando, está contribuindo para que os programas de voluntariado empresarial sejam estruturados e ganhem força por aí. É verdade que, como disseste, no passado o voluntariado era visto como algo que eu quero fazer, mas não sou obrigado, eu vou de vez em quando, vou quando quero. Isso leva aos preconceitos. Eu lembro-me que fiz voluntariado numa organização que dava apoio aos sem-abrigo, mas quando a organização começou, por exemplo, a trabalhar com prostitutas, houve voluntários que se recusaram a ir para o terreno, a trabalhar com esta população, digamos, que precisava na altura bastante apoio na área da saúde. Nas empresas acontece exatamente a mesma coisa. Neste momento as empresas em Portugal, e é uma questão um bocadinho europeia, estão atulhadas de burocracias. O ESG será obrigatório em 2030, portanto, relatórios de sustentabilidade. As empresas não têm recursos humanos, e estamos a falar de Portugal, pequenas e médias empresas, é o maior número de empresas, portanto, isto são leis que vêm para empresas a partir de 50 trabalhadores, que é um número enorme de empresas. As pessoas não têm recursos humanos preparados para a quantidade de auditorias, de certificações que neste momento nós somos obrigados a ter pela comunidade europeia, pelos os próprios clientes que procuram as empresas, exigem imensas certificações ambientais, responsabilidade social, etc. De maneira que é mais, digamos, um departamento que vem para as empresas que vai necessitar de estrutura. O que muitas vezes as pessoas fazem é que procuram
como falavas aqui há uns anos, a filantropia baseava-se em dar dinheiro, em ajudar, dinheiro ou bens, e a partir de uma certa altura os filantropos acharam que não bastava dar o dinheiro, era importante fazerem parte dos projetos, porque muitas vezes dava-se o dinheiro e ele poderia não ser bem aplicado e o resultado que se esperava não era cumprido. Portanto, esses filantropos, ou seja, fundações e empresas, passaram a querer fazer parte dos projetos, e isso trouxe já, de uma certa forma, foi aí que começou o voluntariado corporativo. Muitas vezes começou por um voluntariado de competências, trazer os seus quadros para estas organizações, para ajudar na estrutura, para ajudar no plano financeiro, para ajudar a fazer planeamentos estratégicos dos próprios programas, e essas empresas chegaram à conclusão que o voluntariado trazia bem-estar aos seus colaboradores, que as pessoas envolviam-se nesses projetos, passavam muitas vezes a fazer voluntário nestas organizações fora das horas do trabalho, passava já a ser um voluntariado mais pessoal do que propriamente corporativo, e também perceberam que, principalmente grandes empresas, que o voluntariado podia ser uma ferramenta para várias áreas, mas podia ser uma ferramenta para criar uma certa transversalidade dentro das suas próprias empresas. Estamos a falar de grandes grupos que tinham empresas ligadas umas à saúde, outras ao petróleo, outras à imobiliária, e que precisavam que essas empresas, as suas empresas no fundo, tivessem uma certa identidade, e utilizaram para isso um programa de voluntariado. A Pista Mágica esteve envolvida em vários, que ainda hoje existem, e que transformou, digamos, transformou, e vice-versa, muitas vezes, muitas pessoas que nunca tinham feito voluntariado, através do voluntariado corporativo, passaram a ser verdadeiros voluntários e levaram também, digamos, esta experiência de voluntariado corporativo, que normalmente é organizado, digamos, ao terreno de outras pequenas organizações. Obviamente que o grande, digamos, a grande objeção de muitas empresas é o número de horas, o excesso do trabalho, a falta. Normalmente os programas de voluntariado estão na mão de recursos humanos que não estão preparados. Uma coisa é gerir pessoas assalariadas, outra coisa é gerir voluntários. Portanto, há aqui uma grande diferença. E eu penso que estas são as grandes óbices, as grandes dificuldades, muitas vezes. As empresas não sabem e, portanto, precisam de ajuda. E nesse aspecto nós, Pista Mágica, estamos neste momento a ser bastante, digamos, estamos a trabalhar em várias frentes, mas muitas vezes convidam consultores que nunca trabalharam em voluntariado, digamos, nunca estiveram ligados ao setor social, e que também precisam eles próprios de criar estruturas de recursos humanos mais vocacionadas para o voluntariado corporativo do que propriamente para as áreas que estão habituados a trabalhar. Perfeito, é muito interessante conhecer essa ótica. Eu acho que há similaridades com a nossa situação aqui, mas também algumas diferenças importantes. A gente tem o pessoal interagindo aqui no chat. A Cristina Oliveira, ela pergunta aqui se é possível a ação voluntária da empresa com seu expertise em prol de associações em formação com o voluntariado não empresarial. A pergunta, Cristina, eu entendo, até uma das coisas que a gente comentou nas nossas reflexões aqui é sobre a contribuição que as empresas com programas de voluntariado estruturados podem dar
as organizações na estruturação dos seus próprios programas de voluntariado, né? Um dos entraves que a gente tem na questão contextual é a falta de estrutura das organizações, por exemplo, para receber o trabalho dos voluntários. Então, há muita demanda, muita oportunidade de trabalho voluntário, mas às vezes falta capacidade nas organizações para receber bem esses voluntários e tirar proveito dessa mão de obra tão importante. Então, elas acabam não conseguindo absorver grandes ações que podem contribuir de maneira muito efetiva para os seus desafios. Então, para solucionar essa questão, a gente pode ter aí uma colaboração, né? Então, uma das possibilidades é, inclusive, os programas de voluntariado corporativo investirem no fortalecimento do voluntariado nas organizações, dos programas de voluntariado das organizações. Isso certamente vai garantir que os resultados e o engajamento dos voluntários também seja ainda mais efetivo. A gente tem também o Gustavo da Mondeliz comentando, que fez... Ele comenta que a caixinha de maior entrave vai depender do momento e maturidade da companhia, exatamente. A gente fala sobre esses desafios internos, né, a caixinha dos desafios organizacionais, e eu comentei que, na minha percepção, eles são os mais complexos, os mais difíceis, né? A gente tem a questão orçamentária, que afeta os programas. Então, muitas vezes o voluntariado dentro da empresa tem um orçamento tão pequeno que fica até difícil conseguir executar alguma coisa com efetividade, e às vezes mesmo tendo um pouco orçamento, a gente tem lá as fatídicas revisões orçamentárias que acabam, e aí o voluntariado entra na linha de frente da fila dos programas que perdem recursos, né? Então ainda há a gente observa muito esse problema orçamentário, que eu acho que é meio redundante falar, é meio óbvio, mas vale destacar. Então essa consistência do voluntariado passa também pela questão da dedicação, da capacidade de ter profissionais dedicados ao programa. Como a Ana comentou, cuidar de gestão de pessoas é uma coisa, cuidar da gestão de voluntários é uma outra, bem diferente. É fundamental ter profissionais dedicados. O programa não se gerencia, um bom programa de voluntariado ele não se gerencia sozinho. É importante ter alguém focado nisso para garantir planejamento, execução, avaliação. E, claro, é super importante também ter comitês locais, grupos de trabalho temáticos, mas, assim, dedicação integral, alguém se dedicando integralmente ao programa sempre vai garantir melhores resultados. Voltando aqui para o chat, é possível... Deixa-me intervir também, por favor, João, porque eu acho esta questão do dinheiro também muitas vezes um paradigma. Ou seja, pode-se fazer muita coisa sem dinheiro. É importante, para mim, numa empresa, numa organização, que, digamos, a questão do voluntariado corporativo venha de cima para baixo, ou seja, a liderança tem que acreditar que digamos, a intervenção das suas pessoas vai fazer a diferença nas organizações. Portanto, é importante que a própria chefia de topo acredite. Há muitas pessoas que acham que fazer voluntariado não faz diferença nenhuma, é mais para fazer ver, é um pouco para apresentar os seus relatórios sociais, um pouco de marketing, e, portanto, é importante que haja uma formação inicial que demonstre que as ações vão ser importantes
para as pessoas, quer de uma forma interna, que vai haver um retorno interno, que os seus colaboradores vão ser mais felizes dentro da organização, mas muitas vezes podem-se fazer muitas ações sem orçamento, porque muitas vezes o que as organizações precisam é de pessoas que os ajudem a fazer um planeamento estratégico, pessoas que as ajudem a fazer um orçamento, profissionais que os ajudem, ou até pessoas que ajudem a separar roupa, ou outro tipo de ações que não precisam de orçamento. A única coisa que a empresa tem que doar é horas, e esse será, para mim, o custo maior, porque depois o resto vem por acréscimo, porque muitas vezes eu tenho visto muitas vezes voluntariados corporativos em que depois as pessoas, os seus colaboradores se juntam muitas vezes para angariar fundos para fazer voluntariado fora da organização e ajudar as organizações onde estão envolvidos através da empresa. Portanto, era só para reforçar que, obviamente, que os orçamentos são importantes, mas, obviamente, que aqui na parte corporativa é uma questão de horas. Quantas horas é que as organizações as empresas estão dispostas a dar para os seus colaboradores fazerem as atividades de voluntariado? Excelente, Ana, excelente. Eu acho que tem uma questão de convicção também, né? Convicção em relação ao programa, isso passa por uma boa governança, políticas claras, metas definidas, indicadores. Acho que o programa ele não pode ficar solto, sem direção. Acho que ele precisa de governança, um modelo sólido, responsabilidades claras. A gente tem a questão o Kleber comentou aí no chat, a questão da caixinha organizacional, né, com a cultura organizacional que esteja conectada ao tema, que faz o voluntariado com consistência, a liderança estar engajada, ter essa equipe, uma equipe qualificada para a gestão do programa. Então, são uma série de componentes que fazem um programa de voluntariado forte. O Kleber, que está no chat aqui, ele no Instituto Intersemente foi responsável, por exemplo, por uma grande ação de voluntariado que acontece anualmente, que é o Dia do Bem Fazer. Eu vou citar o caso nominalmente, porque é uma história de sucesso, de uma ação pontual de voluntariado que hoje se tornou, em diversos territórios, uma ação de voluntariado da comunidade e não mais da empresa. Então, um programa bem construído, com uma governança forte, uma gestão feita por uma equipe qualificada, transformou uma ação de voluntariado empresarial em uma ação de voluntariado comunitária, e eu sou testemunha disso porque sou de uma cidade onde essa ação é executada no território, e conheço muitas pessoas que lá não estão na empresa, mas são voluntários do Dia do Bem Fazer, que é uma referência em termos de ação de voluntariado, construída a partir de um engajamento forte da empresa, dos gestores, das lideranças, e que tornou essa ação tão poderosa. A gente tem também um comentário aqui do Eduardo Marcomini sobre a questão jurídica no voluntariado nas empresas. Eu queria devolver para você, Ana, você já até comentou um pouco desse cenário jurídico. O Eduardo comenta aqui que há muito engessamento e foco no risco, e que acaba tirando o olhar social do programa. Então, justamente por essas restrições jurídicas. Aqui em Portugal nós temos os nossos seguros, digamos, o seguro de acidentes de trabalho, e, portanto, o voluntariado, vamos ver se distinguimos, o voluntariado corporativo é feito dentro do horário de trabalho.
e é um trabalho para todos os efeitos. Se nós não entendermos o voluntariado como um trabalho, é mais um paradigma. É um trabalho, é voluntário, mas é um trabalho. E é importante também que nós salientemos o facto de ser um trabalho voluntário, mesmo que sendo corporativo, ninguém pode ser obrigado a fazer voluntariado. Exatamente porque tem que sair de dentro, tem que haver vontade, tem que haver... as pessoas têm que acreditar naquilo que vão fazer. E, portanto, no nosso caso, em Portugal, está coberto pelo seguro de acidentes de trabalho. No caso de alguns casos, podemos fazer o seguro de voluntário, isso existe em Portugal e podem-se fazer, há dois tipos de seguros, há um seguro temporário, que fazes para 5 dias, e há outro seguro, é obrigatório com responsabilidade social, danos próprios, etc. Portanto, a nível de seguros, não sei se essa a pergunta que estavas a fazer, a nível de seguros não temos esse problema. Relativamente ao número de horas, isso depende de cada empresa, obviamente. Não há uma legislação, há uma legislação para, por exemplo, membros de corpos sociais, de várias associações, têm alguns direitos dentro da empresa a faltar X dias por ano para movimentos associativos, isso está previsto na lei. Neste momento a lei, devo-vos dizer que é uma lei muito antiga, está completamente desatualizada, a Pista Mágica está a tentar também trabalhar na área das políticas públicas, a Sónia Fernandes tem sido bastante ativa em várias organizações estatais, neste momento está em Bruxelas, por exemplo, por isso é que ela não está aqui, mas sempre no sentido de trabalharmos políticas públicas para que as leis do voluntariado sejam mais específicas e mais ajustadas à realidade atual, mas não me parece que haja problemas no voluntariado corporativo a nível da legislação. As empresas têm já as suas obrigações que englobam o voluntariado corporativo. Muito bom. Em cima dessa questão da burocracia e dos entraves jurídicos e do quanto esses riscos acabam impactando ou reduzindo a força dos programas, né? Eu acho que, assim, a gente, é claro, tem um cenário legislativo aí que pode ser limitante, mas eu considero ele como um cenário que dá mais segurança para a ação voluntária. Então, a gente tem regras, tem leis, tem a formalização do trabalho voluntário dentro de uma série de regras, e eu acho que isso, para que isso não se torne, não acabe se tornando, essas regras não se tornem impeditivo, e sim sejam uma segurança jurídica para quem executa um programa de voluntariado empresarial, é fundamental ter orientação jurídica especializada, mas também fazer o bom e velho benchmarking, né? Então, a troca, o fazer contatos, conhecer programas, como eles são executados, pode dar segurança, dar mais conhecimento para que os programas sejam executados de maneira mais segura possível. Então, assim, de forma que eles não travem, né? Então, não sei se respondi a questão, acho que a Ana respondeu aí muito bem, contando do caso de Portugal. Espero que eu tenha contribuído aí para essa provocação do Eduardo Marcomini. Muito obrigado aí pela contribuição. A gente tem mais uma questão aqui, do Márcio Garcia, do Crescer Rotary, como objetivamente estimular e engajar os empresários a investir mais em voluntariado e fazer a diferença na vida de muitas pessoas. A gente pode voltar a essa questão do envolvimento das lideranças, né? Afinal, o voluntariado vem muito de um estímulo de quem está ao nosso lado, dentro
de uma organização. A gente costuma dizer que nenhum comunicado vai convencer mais um profissional, um colaborador a participar de uma ação de voluntariado do que o seu colega do lado ou o seu líder. Então, a liderança é fundamental para fortalecer os programas de voluntariado. A gente tem conhecido alguns casos de sucesso, de envolvimento da liderança desde a fase de preparação, de planejamento dos programas. Dessa forma, essas lideranças se tornam automaticamente patrocinadoras do programa, e conectando o voluntariado aos objetivos estratégicos da empresa. Elas são uma ponte importante entre o programa e os objetivos institucionais. Uma ideia que tem funcionado bem são os programas de apadrinhamento. Então, algumas organizações têm instituído líderes, patrocinadores, padrinhos das ações ou do próprio programa, de forma que essas lideranças participem efetivamente das ações e do engajamento do voluntariado. Então, isso ajuda a dar relevância para as ações, para o programa, dá o exemplo e também contribui para o engajamento dos colaboradores. E eu acho muito importante que as organizações não governamentais, ou as ONGs, as associações, as fundações, façam também eles o seu reporte, sejam muito transparentes, e acho que a transparência e a verdade será talvez o mote que leva muitas vezes as empresas a envolverem-se mais nas ações de voluntariado, e portanto é importante que as pequenas, e isso eu penso que será o mais difícil, é que as pequenas associações e as pequenas, muitas vezes que nem sequer estão muito bem organizadas, elas próprias não têm staffs, não têm sequer staff organizacional, vivem à custa de voluntariado, mas que deem os seus reportes das ações para que a empresa que ajudou ou que esteve num projeto perceba qual é o resultado. Portanto, que haja estes indicadores. É importante que haja um reporte com indicadores de a quantas pessoas se chegou, qual foi o efeito do seu trabalho. Portanto, eu acho que isso é muito importante. Eu conheci fundações que diziam, eu deixei de dar dinheiro, eu dava dinheiro, dávamos sempre aos mesmos, e muitas vezes já estavam tão habituados a receber que nem obrigada nos diziam. E isso, a partir de agora, dizia ele, nós agora queremos estar junto, queremos saber o que se passa, qual foi o nosso envolvimento. E eu penso, não sei se o crescer Rotary se vem dos rotários, mas em Portugal os rotários são famosos exatamente por seus projetos e por darem a conhecer e por serem muito transparentes. E quando, pelo menos, eu conheço alguém que diz eu sou rotário, ele está conectado com uma organização honesta e bastante transparente das suas atividades. Portanto, resumindo, transparência, verdade é importante e é como um feedback, é muito importante, e os reportes são importantes para que a atividade de voluntariado cresça no corporativo. As empresas estão habituadas a ter resultados, e se não são resultados financeiros, que sejam perceber quantas pessoas é que mudaram ou quantas saíram daquilo que estava destinado para elas, qual foi o impacto do nosso trabalho, e isso é o tal governance que vai ser preciso também, este profissionalismo vai ser preciso levar para as organizações para que cresça também o voluntariado corporativo. Perfeito, Ana. A Silvia comentou aqui
que as lideranças, né, são um entrave. Talvez o principal desses entraves, porque a gente... isso é algo recorrente nos encontros, né? Poxa, o desafio de engajar a liderança, o desafio de trazer também, às vezes, a própria média gerência das empresas para junto dos programas, como apoiadores. Então, esse é um desafio, a questão de muitos milhões de dólares, a questão do engajamento das lideranças, que muitas vezes estão pressionadas por metas arrojadas, por pressões para entregar, e isso acaba impactando até a própria liberação dos voluntários para atuação em campo, né? Então, a gente tem esse desafio da liderança, e isso vai permanecer. Há 22 anos eu estou envolvido com a gestão de programas de voluntariado, e há 22 anos que o desafio da liderança segue presente, mas há muitas boas práticas, muitas empresas fazendo um bom trabalho de engajamento das lideranças, tendo programas com a governança clara, com metas, com indicadores, incluindo muitas vezes o voluntariado nos programas de avaliação individual das lideranças, incluindo as lideranças dentro das ações. Então, tem muitas boas práticas, não vai dar tempo da gente listar várias delas aqui, talvez fique para um momento específico, né, um outro evento, mas realmente, Silvia, essa é a questão de muitos milhões de dólares aí. E a Silvia comenta também. Oi, Silvia, seja bem-vinda novamente. Cheguei, mas fale não, junto. Você comentou aqui sobre as João, questões... Mas eu diria que a liderança é um problema, pode ser um problema não só no voluntariado, como nas próprias empresas. Portanto, é um problema que existe, subsiste, e, portanto, isso não é diferente no voluntariado, como não é diferente na organização da empresa. Ele só reflete o desafio que é das organizações também. E, portanto... Eu estava provocando entraves para que as pessoas pensem mesmo, né? Que quando a gente... Eu até digo mais. Eu até digo mais, nós na Pistomágica trabalhamos muito com câmaras e com os bancos locais de voluntariado, e uma das coisas que a Sónia faz questão é, se o presidente da Câmara não estiver na primeira reunião dos programas de voluntariado, terá que ter pelo menos na segunda ou na terceira, porque se não houver, como vocês dizem, o engajamento, digamos, de quem manda, não vale a pena. Muitas vezes os técnicos estão a trabalhar contra a corrente. Portanto, no fundo, o que nós tentamos... Eu costumo dizer que eu sou empresária, já disse, talvez não disse no público, mas sou empresária, eu já trabalho há 50 anos e tenho uma empresa que tem 64 anos de existência, e tenho aprendido muito no voluntariado e tenho trazido muito para a minha própria empresa. E se não houver efetivamente na liderança, mais vale então irmos para trabalhar com outros, ou seja, se não houver foco também no nosso trabalho, e nós no voluntariado, tu, João, no ponto social, nós na Pistomágica temos muito trabalho para fazer. Nós estamos muito atrasados relativamente à parte empresarial. As nossas motivações são outras, nós queremos ter impacto social, não queremos ter lucros ao final do ano, também queremos, porque obviamente queremos continuar os nossos projetos, e portanto também esse é outro paradigma, pelo menos em Portugal, é que não se pode falar na palavra lucro nas empresas sociais, nas organizações sociais, porque chamam-se organizações sem fins lucrativos, mas obviamente nós temos que ter resultados positivos ao final do ano, senão acabamos os nossos projetos, mas é importante que nós temos tanto para fazer que não podemos, que não vale a pena estarmos em organizações
ou onde não haja efetivamente um engajamento do topo, porque senão estás ali a perder o teu tempo quando podes a trabalhar, porque nós também temos recursos limitados. O nosso recurso, a nossa mão de obra são pessoas, não é pista mágica. A nossa maior mão de obra, o nosso maior custo são as pessoas. E não interessa termos pessoas a trabalhar com organizações que efetivamente vão andar ali, como se diz em português, à turra e à massa, não sei como é que se diz em brasileiro, mas, portanto, é importante que o nosso trabalho também, como organização, e o teu como ponto social, seja um trabalho eficaz, porque nós temos tanto para fazer, que se andarmos aqui a perder algum tempo com organizações que não, enfim, estão ali para preencher o seu relatório social e para colocar no seu site, então não vale a pena estar a perder tempo com essas. Eu sou muito direta neste aspecto, mas não vale a pena, mesmo que nos paguem, saber que fomos ali só para faturarmos, mas que do seu trabalho nada resultou, então mais vale escolhermos outras organizações para trabalhar, para que efetivamente possamos ser a mudança no mundo, não é? Com certeza. Eu acho que é o privilégio de poder desenhar uma jornada com propósito, né? Coincidente com aquilo que a gente tem de valores e virtudes que a gente acredita. A gente quis provocar bastante a questão dos entraves, e a pista criou uns monstrinhos que assombram. Então, convido vocês para visitarem a Pista Mágica. Visitem o nosso site, o nosso site, temos muita... Uma biblioteca, temos bastante informação que podem, muitos livros gratuitos, muito trabalho feito, muitos projetos, temos o voluntariado apoiado, da mesma forma criamos a metodologia de voluntariado apoiado, da mesma forma que existe a metodologia de trabalho apoiado. Então, trabalhamos muito voluntariado no sentido de preparação para o trabalho, de ser também uma ferramenta para introdução ao trabalho e, portanto, temos muita matéria disponível, gratuita, muita formação também gratuita. Disponham de nós. E a facilidade do idioma, nosso idioma. Facilidade do idioma. Vendemos, inclusivamente, um software de gestão de voluntários para as organizações. Sim. Neste momento estamos já com alguém no Brasil, já tem, exatamente, o Black Impact, é de uma empresa canadiana, portanto, usem-nos e abusem-nos, que nós estamos cá para isso. E eu queria dizer que a gente percebeu que em alguns entraves a gente se reuniu outras vezes, a chamada da pista foi por causa dessa questão dos monstros que assombram. Eu tinha comentado sobre os desafios dos entraves, João ajudou a organizar esses pensamentos, e a gente percebeu que no cultural nós temos muita coisa em comum. Um dos monstros é a falta de compromisso. A gente sabe que, às vezes, 30 se inscrevem para o programa de voluntariado, chega na hora, são 10. Às vezes, a falta de compromisso é da OSC, que não está preparada para receber. Percebemos que, na questão do organizacional, da gestão, nós temos, talvez, programas de voluntariado corporativos maiores, com uma gestão mais profissionalizada. Então, os nossos entraves talvez sejam diferentes. E, na questão do contexto, ele se modifica a cada minuto. Então, a gente chama atenção, né? Eu escrevi isso, a pandemia nos tirou do rumo do que era um programa de voluntariado, a gente muda as causas quando tem uma situação emergencial, como tivemos ano passado no Rio Grande do Sul, quando os projetos se voltaram para um olhar
diferente, teremos essas crises climáticas, as questões ambientais, as agendas globais, estamos sendo impactados, né, por uma agenda, não sei se é uma agenda ou é uma contra-agenda americana, então isso vai nos impactar certamente nas questões da filantropia e talvez tenhamos que tomar outros rumos para os programas. Então, a ideia do nosso debate hoje é provocar para esses pensamentos. A gente preparou um artigo, deve sair agora no LinkedIn, publicado, contando um pouquinho sobre isso, e a gente foi generoso, a gente trouxe os entraves, mas a gente apontou também algumas soluções para cada um desses contextos, dessas culturas, dessas gestões, né? Então, a gente convida para vocês olharem lá no LinkedIn, marquei João, marquei Ana, todos contribuíram, é um pouco, uma hora voa, né? A gente já está aqui no finalzinho, então eu me despeço e convido vocês dois, que foram as nossas estrelas, mais uma vez extremamente grata, né? Em nome do GEV, em meu nome pessoal, e deixo aqui espaço para vocês se despedirem e dizer que o assunto é para muitas horas e que a gente vai continuar. Então, da minha parte, muito obrigada pelo convite. Gostei imenso de conhecer João e Sílvia, já conhecia de outras do passado. Muito obrigada a todos aqueles que estiveram aqui presentes. Qualquer coisa, questão que queiram, não hesitem em contactar a Pista Mágica. Temos imensa informação com os nossos monstros do voluntariado e os nossos paradigmas, que temos imensa informação no nosso site. E espero encontrar-vos mais vezes por esse mundo fora. E João, quando vieres a Portugal, não hesites em falar na Pista Mágica, está bem? Com certeza, manteremos esse contato. Foi um prazer te conhecer, Ana. Sílvia, muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui nessa manhã. E muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente, que interagiu aqui no chat também. Infelizmente, a gente não conseguiu tratar de todas as dúvidas. O tempo é curto, mas foi muito rico. Eu também fico à disposição, junto com a equipe do Ponto Social, os nossos... a gente tem o nosso site aí, pontosocial.net, tem lá os nossos contatos, então a gente fica à disposição para dar sequência aí nessas conversas, com conversas individuais, e isso é muito importante. Uma horinha só é muito pouco, mas tem muito assunto para tratar, porque o nosso desafio é gigantesco. Um abraço aí, ótima quarta-feira para vocês. Sílvia, muito obrigado. Ana, também muito obrigado. Foi um prazer.